noite, irmãs, irmãos. Um grande prazer poder estar com vocês nessa noite para agradecermos a Deus e louvarmos o nome do Senhor. A Queta, a Charlotte, o Henrique, mandam um grande beijo também para todos os irmãos. Essa noite, em especial, estamos comemorando o Dia do Homem Batista. Um dia importante para nós, homens, que precisamos realmente nos colocarmos diante de Deus na posição que Ele nos colocou, que é de servir ao Senhor, de sustentar as nossas famílias e também a igreja. Gostaria de estar agora agradecendo ao Senhor pelas vidas dos homens batistas, pela vida dos nossos irmãos da Igreja Batista Ebenezer, como também de todas as igrejas batistas e do mundo também. Louvamos ao Senhor e agradecemos agora. Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos por estar conosco, Senhor, neste momento de dificuldade, como sempre esteve, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos imensamente por isso. Peço a Deus que o Senhor possa abençoar a todos nós, abençoar em todas as dificuldades que estamos tendo, em todas as alegrias também, porque estamos contigo, Senhor. Isso é motivo de alegria, porque o Senhor está nos sustentando. Pedimos agora a Deus que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos batistas, homens batistas, nesse dia tão especial para nós. Clamo a Ti, Senhor, que possa abençoar a vida de cada um, Senhor, e que nós possamos realmente sermos a sustentação do Teu Evangelho em nossos lares. Que nós possamos ser a sustentação do Evangelho nas nossas igrejas, como também no nosso Brasil e no nosso mundo. Que possamos, Pai, realmente dobrarmos os nossos joelhos para buscar a Tua presença cada vez mais, Senhor. E neste momento, Senhor, também desta pandemia, clamamos que o Senhor possa abençoar para que possamos realmente dobrarmos os nossos joelhos e buscar a Tua presença e buscar, Senhor Jesus, a Tua face, Senhor, cada vez mais. E que o Senhor possa abençoar, Deus, para que possamos ter a cura deste problema. Senhor, peço, Deus, em nome de Jesus, que possamos estar juntos, novamente, nas nossas igrejas, na nossa igreja Ebenezer, Deus, para Te louvarmos juntos, todos nós. Que o Senhor também abençoe os nossos amigos que estão acompanhando este culto. E abençoe a palavra do pastor ou do irmão que estará trazendo a nossa mensagem nesta noite. É o que Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha
O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O preso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou,
coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, Ele vem, então vem. Tu és o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Você vai ter a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta enquanto cantamos, mas pode continuar também em oração, apresentando a sua vida, orando ao Senhor, apresentando aquilo que Deus está fazendo, agradecendo ao Senhor e se entregando ao Senhor. Então você pode continuar dedicando a sua vida, mas também pode apresentar o seu dízimo e oferta neste hino 438 que vamos cantar. Quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Todo
No livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ele ainda diz que devemos fazer prova dele e que nada irá nos faltar. Nós vamos neste momento agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais esse dia onde nós possamos estar, Senhor Deus, tendo o privilégio, Senhor, de estar contribuindo para a tua causa, Senhor Deus. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido, Senhor Deus, o Senhor tem nos ajudado e que nada tem faltado em nossos lares, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, aquelas pessoas que não puderam contribuir, Senhor. Tu sabes o motivo, ó Pai, mas que o Senhor coloque no coração de cada um, Senhor Deus, o desejo de contribuir, Senhor Deus, que é para o sustento da tua casa, Senhor Deus, da tua igreja, e que, ó Deus, possa também suprir as pessoas necessitadas, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, pelos desempregados, Senhor Deus, te pedimos pelas pessoas hospitalizadas, Senhor, e que o Senhor possa ajudar, Senhor Deus, para que eles possam estar, Senhor Deus, sendo supridos, Senhor Deus, com a tua mão, ó Pai. Senhor Deus, com cada um, ó Deus, ajude conforme a sua necessidade, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque nada tem nos faltado, Senhor Deus, porque nossos lares estão repletos, Senhor Deus, não só do amor de família, Senhor Deus, mas também porque nós temos o emprego, Senhor Deus, nós temos o nosso salário, Senhor, e é com grande alegria, Senhor Deus, que nós possamos devolver a Ti, Senhor Deus, aquilo que Te pertence, ó Pai. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos levar essa confiança, Senhor Deus, e que possamos, ó Deus, ter fé, Senhor Deus, que nada irá nos faltar. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Antes, vamos fazer a leitura do Salmos, capítulo 33, dos versos 13 até o versículo 22. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Vamos orar nessa noite. Temos muitos motivos de oração. Temos vivido tempos difíceis. Em especial, nossa igreja hoje teve uma triste notícia com a passagem do pai do nosso pastor que veio a falecer. Que a família esteja, neste momento, confortada pelo Santo Espírito de Deus. Vamos orar. Agradecemos Deus por este momento que temos como igreja, apesar de afastados fisicamente, em uma só oração, em um só momento, juntos, através deste vídeo que estamos assistindo, acompanhando, podermos orar agradecendo pela tua misericórdia que nos alcança e se renova sobre nossas vidas todas as manhãs. Temos vivido a cada dia a expectativa de dias melhores, embora muitas vezes as notícias não sejam as melhores. Neste dia, nós queremos colocar nas tuas mãos a família Keller, que perde o pastor Walter neste dia. Um servo teu que se dedicou durante sua vida para pregar o Evangelho, ensinar a palavra para tantas pessoas, educou a sua família e seus filhos nos teus caminhos, e agora nos resta a saudade.
principalmente para aqueles que conviviam mais próximos dele. Abençoe, Senhor, conforte os corações, dê a cada um o entendimento que só é possível a partir de Ti, porque a dor, muitas vezes, ela é imensa, a emoção é imensa pela perda de um ente querido. Pedimos, Pai, que conforte os corações nesta noite. Abençoe também aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão ainda sob risco de um vírus que tem levado tantas pessoas queridas. Muitas vezes fomos negligentes e temos sido negligentes com um vírus que tem levado tantas pessoas à morte. Pai, abençoe autoridades, médicos, cientistas, para que tomem decisões corretas, decisões sábias, para que encontrem, Senhor Deus, a cura também, para que assim tenhamos liberdade para fazermos tudo aquilo que gostamos de realizar, de fazer, mas principalmente para que tenhamos novamente liberdade para testemunhar de Ti, evangelizar, anunciar as boas novas, anunciar a salvação em Cristo Jesus. E assim estarmos prontos para o dia que o Senhor vier nos levar. Abençoe, Pai, este culto, abençoe a mensagem que ouviremos mais uma vez. Conduza, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito através dos nossos corações para que haja entendimento. A Tua palavra, ela existe há tantos anos e tantas vezes nós lemos e ouvimos sobre os mesmos textos, sobre a mesma mensagem, mas em momentos diferentes nos trazem mensagens também diferentes. Abençoe esta noite, abençoe toda a nossa igreja, abençoe aqueles que estão distantes e sozinhos, desamparados. Cuida de cada um, cuide de todos nós. É a oração que fazemos, não porque merecemos, mas porque temos em Ti a Tua misericórdia, o Teu carinho, o Teu cuidado, e porque em Ti confiamos. E é no nome de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, que oramos agora. Amém, Pai. Deus nos abençoe. Terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá pelo seu amor leal. Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido uma vitória total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele
Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor real, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor em seu nome. Mãos ao trabalho, crentes, com incessante ardor. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Pois quando chega a noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, antes que fuja a luz. Temos agora tempo de servir Jesus. Vamos à sua casa, hoje nos dedicar. Pois quando chega a noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, vem já o anoitecer. Firmes enquanto a morte não nos abater. Vamos, irmãos, da obra, por Cristo trabalhar. Pois quando chega a noite, vamos descansar. Vamos estudar a palavra de Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Como já foi dito, hoje em especial comemoramos o Dia do Homem Batista. E quero estudar esse texto, ainda que de uma forma que fale toda a igreja, mas quero dedicar em especial uma palavra aos homens. Antes de lermos o texto, eu queria lembrar com vocês que o livro de Atos chama Atos porque mostra os atos dos apóstolos, logo após o início da igreja, está no comecinho do livro de Atos. Mostra como foi a situação com os discípulos, com os seguidores de Cristo, tudo o que estava acontecendo. Então, essa situação foi peculiar para aqueles discípulos, porque eles estão num momento novo.
e tudo eles estão aprendendo o que fazer, e Deus vai revelando a eles o que vai acontecer. Sendo assim, esses apóstolos estão indo de cidade em cidade. E como eles são judeus, eles vão primeiro nas sinagogas, encontram os judeus e começam a participar com eles naturalmente. Então tem um momento da leitura das Escrituras, que obviamente só há o Antigo Testamento. Há depois então o tratar com eles das Escrituras, mas depois eles pedem a palavra e eles começam a ensinar que aquele Messias que era esperado chegou, se revelou, foi entregue. Os judeus os crucificaram, é assim a palavra deles, bem específica, vocês os crucificaram. E logo em seguida há então um anúncio muito importante: apesar de Cristo ter sido crucificado, Ele ressuscitou. Isso é tratado e ensinado por esses discípulos nessas cidades onde eles vão andando. Só que alguns judeus se revoltam com isso, eles não aceitam que esse Deus se manifestou em Jesus. Há alguns gentios que começam a ouvir essas palavras e eles começam a querer participar. Então há uma briga entre judeus e gentios, há divisões de gentios, há muitas confusões. E esses discípulos estão sendo expulsos muitas vezes dessas sinagogas e dessas cidades, porque eles estão anunciando algo que as pessoas não querem aceitar. Os gentios já têm os seus deuses, os judeus já têm o Antigo Testamento, e eles não querem viver a realidade que Jesus apresentou. Mas os apóstolos insistem, e eles estão trabalhando e ensinando. O Espírito de Deus continua fazendo grandes sinais e maravilhas através dos apóstolos. E eles chegaram numa cidade chamada Icônio. Lá está Paulo e Barnabé, e eles estão anunciando. E como hoje de manhã a gente viu lá em Atos capítulo 2, o Evangelho é ensinado não apenas como uma opção religiosa. É ensinado, olha, se você quiser vir para a minha igreja, não é nada disso. Há um ensinamento muito importante, onde se conta a história de Jesus. Como hoje as crianças da nossa EB Kids, que eles aprenderam lá com aquela pulseirinha que conta a história, desde a estrela que apareceu anunciando um nascimento sobrenatural. E depois vai contando essa história, e as crianças hoje têm uma pulseirinha, depois vocês podem perguntar para as nossas crianças, elas ensinam para você essa história, ok? Você aprende com elas, põe a pulseirinha também, né? E vai ensinar essa história, até que conta a história da ressurreição de Jesus, e que Jesus pode limpar o nosso pecado. Esse é o Evangelho que estava sendo pregado. Esse Evangelho que nós queremos ensinar para as crianças, é isso que Paulo e Barnabé têm falado, é isso que os discípulos têm ensinado. Eles não estão fazendo uma concorrência de que igreja vocês são, de deixar a sinagoga, nada disso, mas eles têm falado de um Evangelho. E assim, nós vamos lá para Atos capítulo 14, a partir do versículo 22. Paulo e Barnabé já contaram a história do Evangelho. Nós vamos começar desse ponto aqui no versículo 22, essa história, onde Paulo e Barnabé estão lá em Icônio. Diz assim: confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a... Desculpa, irmãos, é a partir do versículo 15, é o texto bíblico que está anotado aí no seu boletim, a partir do versículo 15 até o 22. Então vamos retomar ali a partir do 15 até o 22. Diz assim: e dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens da natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e, havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos,
exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino dos céus. O que Paulo e Barnabé não esperavam é que o fato de o Espírito Santo confirmar o evangelho que eles pregavam e confirmar a autoridade do Cristo que eles apresentavam, e não a autoridade deles, mas o Espírito Santo confirmar a autoridade do Cristo que estava sendo pregado. Em função disso, muitos sinais e maravilhas aconteceram. E as pessoas acharam então que eles eram deuses. E deram nomes dos deuses romanos para eles. Começaram a chamar por esses nomes romanos. Temos a participação especial aí, ó. Deve ser o Nicolas. Que bênção. E, gente, eu falei, eu quero as nossas crianças na nossa igreja, né? É bênção. Que bom, tem saúde, tem alegria, é isso mesmo, é assim que a gente prefere, né? Assim, Paulo e Barnabé não esperavam isso. Eles já tinham sido expulsos de Icônio e Listra, mas eles não esperavam que eles fossem tomados por essa manifestação onde eles fossem chamados de deuses. E eles estão lá para anunciar Cristo, o grande Deus, o Rei, aquele que morreu e ressuscitou com poder sobre a vida e sobre a morte. Irmãos, mas tem um problema muito interessante. Como é comum que as pessoas confundam. Nós confundimos às vezes. E quando a gente prega o Evangelho, há muitas pessoas que confundem. Você fala, você precisa crer em Deus. Ele fala, eu já creio, desde que eu nasci, Deus está comigo. Aí você precisa explicar que não é bem isso que você está querendo dizer. Mas às vezes nós pensamos assim. Nós falamos que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, porque esse é o Evangelho de Cristo. Mas será que também nós estamos arrependidos dos nossos pecados? Ou andamos com o nosso pecado guardado no nosso coração, dizendo, é assim mesmo, eu acredito assim, é desse jeito que eu faço, desse jeito que eu sou, eu sempre andei assim, ou é assim que eu acredito? Quais são as opções que nós temos usado para justificar o nosso coração, para dizer exatamente a mesma coisa que eles? Fico pensando que eles experimentaram eles tiveram muitas experiências, experimentaram muitas situações em que a fé deles foi provada. O apóstolo Paulo era um homem conhecedor da palavra de Deus. Ele sabia e conhecia os profetas, conhecia os primeiros, o Pentateuco, os livros da Bíblia, a revelação dele, ele conhece. E ele percebeu, depois da sua conversão, que aquele Cristo, o Jesus que veio em Nazaré, realmente era o Messias. E ele conseguiu ligar tudo que estava escrito com a realidade que ele tinha visto em Jesus, o Cristo. Para ele, tudo aquilo é uma grande verdade, ele está em paz com isso. Mas eu queria que você pensasse que isso não foi simplesmente um aceitar assim, tá bom, então a partir de hoje eu creio assim, mas foi uma avaliação. Foi um tempo em que ele olhou o que ele realmente conhecia e o que ele viu, e essas experiências marcaram a sua fé. Ele começa a crer porque ele tem embasamento para aquilo. Ele crê porque ele viu, está escrito, é assim que Deus vai fazer. E depois, quando acontece, aquilo está agora de uma forma bem marcada. E ainda que ele não tivesse percebido antes daquela manifestação que Deus apresentou para ele, depois disso, agora ele não tem mais dúvida, porque ele entendeu e aquilo torna-se uma realidade. Não é alguma coisa em que ele vai caminhando e fala, não, mas eu tenho uma ideia de como que é, mas ele tem uma segurança, é assim que ele prega. E vivendo essa fé verdadeira, aquilo torna-se então uma verdade tão grande que ele coloca a sua vida em risco. E ele assume esse compromisso. Então ele está anunciando isso como uma verdade incontestável. E mesmo agora, quando eles entendem de uma maneira errada, ele quer explicar e ele não permite que as pessoas o vejam assim. Ao contrário de muitos líderes religiosos, que assim que alguém reconhece um pouquinho, né, a pessoa já se enche de si. Assim que o Espírito Santo começa a usar a igreja e apresentar a validade da autoridade de Cristo, as pessoas já enchem de si mesmos e digam, está vendo como eu sou bom? O apóstolo Paulo e Barnabé
não permitem que isso aconteça. Assim, um versículo antes mostra que eles rasgaram as suas vestes, estão se humilhando e dizendo: parem com isso, não é nada disso, vocês não entenderam, vocês precisam entender, isso são vaidades de vocês precisam se converter ao Deus vivo. Vocês precisam se converter e mudar completamente a postura de vocês, da posição de vocês. Veja o versículo 15 comigo. Senhores, por que vocês fazem estas coisas? Nós somos homens da natureza semelhante à vossa. E Cristo é apresentado como sendo o Filho de Deus, não da mesma natureza, ainda que ele tenha nascido homem e tenha a natureza humana, mas ele também tem a natureza divina. Já o apóstolo Paulo está dizendo: nós só temos a natureza humana, somos como vocês. E nós falamos o Evangelho para que vocês deixem essas práticas. É interessante que o apóstolo Paulo está falando tanto a judeus como a gentios, porque quando eles são declarados deuses romanos, como você pode ver no versículo 13 ou no versículo 12, Júpiter e Mercúrio, eles falam: não, nós não somos isso. Nós não somos deuses. E essas denominações de deuses são pagãs, são de gentios. Então aqui não eram os judeus, eram os gentios. Os judeus estão bravos com eles, os gentios estão sem entender o que está acontecendo, mas essa postura do apóstolo Paulo de dizer não para eles fez com que eles ficassem sem entender as coisas. É incrível, mas eles não entendem. E agora há um trama, porque os judeus de Antioquia e de Icônio, veja no versículo 19, eles vêm da cidade deles, sabendo que o apóstolo Paulo está lá junto com Barnabé. Eles vêm para prejudicar o trabalho. Então quando você pensa: se eu fizer um bom trabalho eu vou ser reconhecido. Mas o que aconteceu com Paulo e Barnabé é que eles fizeram um excelente trabalho e ainda assim houve sobre eles perseguição. E aqui a gente começa a entender a diferença entre pessoas maduras e pessoas imaturas. E no meu ponto de vista, esse é o grande diferenciador entre homens, no sentido não do gênero ou do sexo da pessoa, se é homem ou mulher, mas no sentido da maturidade. Quem é homem e quem ainda não é homem, quem ainda é uma criança, é um jovem que está aprendendo, quem ainda está assumindo responsabilidades, quem ainda tem chance de errar um pouco mais, é quem está comprometido, quem entende e assume compromissos. Tanto que às vezes a gente vê alguns adolescentes que honram muito os seus compromissos. Às vezes compromissos que a gente acha tão bobo, mas eles se importam tanto com aquilo, levam tão a sério aquilo, você fala: olha, é um homenzinho. Às vezes vemos jovens imaturos, porque não sabem assumir os seus compromissos. Jovens que não definem o que querem da sua vida. E a gente fica perguntando: como vai sustentar a sua família? Como vai conduzir a sua família? Às vezes vemos homens até hoje que também não conseguem conduzir a sua família, que não sabem determinar como fazer para conduzir a sua família e que não têm a condição daquilo que Deus deu para dirigir a sua família espiritualmente, socialmente, economicamente, seja como for. E estão fora do plano de Deus porque não amadureceram ainda. E aqui há um grande compromisso de Paulo e de Barnabé, e eles estão comprometidos com isso. E mesmo sobrevindo esses judeus de Antioquia e de Icônio, e havendo persuadido as multidões, eles vão lá, assumiram o que fizeram, continuavam pregando o evangelho. Eles já tinham sofrido em Icônio e Listra, em Derbe e Listra, mas eles estão lá e estão firmes. Continuam pregando o evangelho, só que acontece algo terrível. Por causa da persuasão desses judeus de Antioquia e de Icônio, então eles são apedrejados, e Paulo é apedrejado. E quando eu era pequeno, falava apedrejar, Paulo lembrava das brincadeiras que nós fazíamos na escola, em que a gente pegava aquelas pedrinhas da escola e começava a atacar um no outro, né? E aquilo virava uma diversão. E eu falava: então qual que é o problema do apedrejamento? Porque a gente fica jogando pedra, às vezes a gente jogava mamona, que a gente pegava no caminho da escola,
E eu achava aquilo até engraçado, e apedrejaram Paulo, e falei, qual é o sofrimento disso? Mas depois a gente vai entender que esse apedrejamento não é alguma coisa engraçada, não é uma brincadeira, mas são pedras para matar as pessoas. Então eles pegam pedras grandes e pesadas e jogam para que as pessoas sejam mortas. E quando falar apedrejaram, o que eles estão dizendo é cale-se, nós não queremos mais ouvi-lo, nós não queremos que você fale isso para ninguém mais, nós queremos que isso seja terminado aqui. E apedrejam a pessoa para que ela seja morta. Tanto que é isso que eles pensaram. Então, eles tiraram Paulo para fora da cidade, depois de o apedrejarem, porque disseram, agora encerramos esse assunto. Paulo está morto. E esse homem que nos atrapalhava, e que falava essas coisas, que trazia acusação sobre nós, que não aceitava a nossa fé, ele está morto. Tem uma outra questão que eu queria que você pensasse. Às vezes achamos tão bonitinho quando as pessoas falam de uma fé próxima da fé bíblica. Eu não quero dizer a nossa fé, porque na verdade não é uma fé que defendemos por ser nossa, como a gente faz com o nosso time, mas é uma fé que é a fé bíblica. É essa fé que eu, você e todas as pessoas precisam crer. Então não precisamos defendê-la porque é nossa, mas precisamos defendê-la porque ela é de Deus. Esse é o ponto principal. Quando você discutir com alguém, não discuta com alguém porque você acredita desse jeito e a pessoa acredita de outro. Quando você for ensinar a fé, não discuta com a pessoa no sentido da pessoa entender que ela está disputando com você qual dessas maneiras de crer que é a melhor, com a sua ou a dela. Mas faça ela entender que essa fé é a manifestação de Deus para a nossa vida. E que tanto eu, você e ela precisamos crer como Deus ensinou. E o que acontece é que às vezes achamos bonito quando as pessoas dizem, alguns chamam Deus disso, Deus daquilo, e tudo é Deus. A gente crê assim, vocês creem assim, mas todos nós temos fé em Deus. E as pessoas tentam colocar tudo como a mesma coisa. E se o apóstolo Paulo e Barnabé estavam fazendo sinais e maravilhas, e eles chamaram agora de deuses romanos, eles podem dizer, é isso mesmo, nós somos Deus, e agora você está vendo aqui, eu quero que vocês confiem nessa maneira de pensar, mas eles não aceitaram isso. E eles estão falando de um Deus que não é o que eles conhecem, estão falando de uma fé que não é a fé que eles conhecem, eles estão falando de pecados, acusações e condenação que eles não estão acostumados. Mas eles precisavam ouvir sobre isso. E por isso eles também não gostaram muito. Assim Paulo é apedrejado e arrastado para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas o versículo 20 é o ponto principal do que eu quero falar com você hoje. Eu queria que você pensasse sobre isso. E o versículo 20 diz, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. Parece que as pedras que Paulo levou são aquelas pedras de quando eu era criança, que a gente jogava no outro. Mas não foi isso que aconteceu. Acontece que se juntaram. Quando os outros, entendendo esse compromisso que o apóstolo Paulo tinha, e o compromisso que eles tinham, quando eles se ajuntaram, e quando eles estavam juntos, e um cuidou do outro, então fizeram que Paulo se levantasse e juntos continuaram a obra de Deus. O que eu achei muito interessante e bastante ousado é que ele parte para Derbe, anuncia lá os feitos, o Evangelho de Cristo, e muitos discípulos confirmam a sua fé, e depois eles voltam para Listra, para Icônio e para Antioquia, de onde vieram aqueles que se levantaram contra. E eles voltam lá porque havia pessoas que creram lá. Apesar de toda essa confusão, apesar de terem sido expulsos, algumas pessoas creram, e eles foram lá, como diz o texto no versículo 22, confirmar as almas dos discípulos. Vou lembrar aqui de João 15, quando o texto fala que aquele que está ligado à videira produz fruto. Eles foram alimentar essas pessoas, eles foram levar a palavra de Deus, eles foram levar um testemunho, eles foram dizer, nós estamos sofrendo, vocês vão sofrer, nós temos muitas tribulações e dificuldades, mas nós estamos comprometidos. Ninguém vai tirar a gente
daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que a gente se comprometeu com Ele um dia. Nosso compromisso com Deus envolve a nossa maturidade também. E a homens agora, eu queria dizer que nós precisamos assumir esse compromisso da nossa família e da nossa postura pessoal com Deus. Eu queria chamá-los a esse compromisso de serem maduros, de serem comprometidos com Deus na sua fé, para o dia da bênção, da alegria, da celebração e da festa, mas também para o dia da dificuldade, da tristeza, para que haja autoridade na sua e na minha vida, para diante da família, cuidarmos das nossas famílias, orientarmos e dirigirmos, direcionarmos as nossas famílias. E para fazermos isso também aqui na igreja. Tenho visto algumas coisas pequenas, mas que mostram o nosso compromisso. E que não são fundamentais à vida cristã, mas que às vezes mostram a maneira como olhamos as coisas. O horário que nós chegamos aqui mostra o nosso compromisso que nós temos com o culto, não porque o culto acontece em casa, acontece aqui, mas mostra o compromisso que nós temos com as outras pessoas. E eu fico pensando, se o pastor chega atrasado no culto, o que os irmãos vão pensar? Vai ficar muito estranho. Mas quando o pastor vê o irmão chegando atrasado, você já pensou o que passa pela cabeça do pastor? Quando vê, por exemplo, um dia como hoje, choveu um pouco, pronto, já tem muita dificuldade, muitas pessoas não vieram. Por que não vieram? Eu queria dizer, homens, você precisa ter compromisso seu com Deus. E você precisa ter compromisso com o seu irmão, como falamos hoje de manhã. E a sua presença aqui é muito importante. E é importante que você traga a sua família, que você faça a sua família estar presente aqui. E que nós cuidemos daqueles que não têm a sua família, ou aqueles que não têm aqui mais o seu marido ou o seu pai presente. Nós, homens, precisamos assumir essas posições e abençoar a vida das pessoas aqui da nossa igreja. Então nós precisamos ser exemplo e precisamos motivá-los e precisamos indicá-los. Eu estou muito feliz porque tem um grupo de homens que chega aqui cedo, que alguns trazem as suas esposas para participar da MCA, e eles se reúnem lá na sala e conversam e tratam de assuntos, mas eu gostaria que sempre esse encontro fosse um encontro que marcasse o seu compromisso com Deus em primeiro lugar, com a sua família em segundo lugar, mas também com a igreja. E que esse compromisso mostrasse os valores que você tem, para que a gente continue anunciando Cristo, que a gente continue cuidando de pessoas. E quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas. Porque a gente chegar no horário é um compromisso que você tem com as pessoas, não com um relógio. Algumas pessoas não conseguem cumprir os seus compromissos com o horário, porque pensam que o compromisso é com um relógio. E não se importam o que a outra pessoa pensa sobre ela. E eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, e você me ajudasse a chegar antes. Chegue antes. Agora há pouco, antes de começar o culto, os homens vieram, ensaiaram aqui, se prepararam, sentaram e estavam esperando aqui. E quando a gente vai chegando e vendo que as pessoas já estão aqui, aquilo traz uma paz no coração, e a gente ora até diferente para começar o culto. Mas algumas vezes a gente vê que as pessoas não estão aqui, e eu penso, qual que é o problema então? É porque a nossa maneira de cultuar não é boa, é porque as pessoas estão com um problema com Deus, por isso elas não querem estar aqui, ou as pessoas estão com problemas entre elas, e por isso elas falam assim, não, hoje nós não vamos na igreja. O que aconteceu? Eu não sei. Então eu quero dizer para o irmão, quando você tiver um problema, venha falar comigo, mas não falte na igreja, não falte com o seu compromisso com todos nós. Vamos nos juntar, porque esse ajuntamento que é importante, como eu falei hoje de manhã. Mas eu queria que você visse o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi colocado para a morte. Irmãos, a gente pensa muito na morte física, a pedra ou as muitas pedras que jogaram em Paulo. Mas eu queria que você pensasse como estava o coração dele naquela hora. Anunciando verdades, anunciando às pessoas a salvação e o amor de Deus, anunciando que elas estão condenadas, mas que Deus pode livrá-las dessa condenação. Paulo estava ali por amor a Cristo e amando aquelas pessoas, se entregando a elas, e elas respondem daquela maneira. Como ficou o coração de Paulo naquele dia? Aquilo foi um grande sofrimento. E esse posicionamento de estarem juntos, irmãos, muda completamente.
Às vezes nos sentimos abatidos, porque estamos lutando pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa fé, estamos lutando pela nossa igreja, estamos lutando pelo amor que temos por Cristo, às vezes pelos trabalhos que nós temos na igreja ou em casa, e temos que lutar e pensamos nos nossos filhos, nos nossos netos, o que está acontecendo com eles, sofremos o tempo todo, e continuamos sozinhos. A gente vem, assiste o culto e vai embora, falou boa noite para um montão de gente, domingo de manhã falamos bom dia, mas não mudou nada. Às vezes a nossa fé está tão rasinha, que a gente chega um dia e pergunta, por que eu estou indo lá mesmo? E a gente passa a olhar a igreja como um lugar de estar. A igreja não é um lugar de estar, porque apesar de chamarmos esse templo de igreja, nós sabemos que a igreja não é o templo. Quem é a igreja, irmão? Tudo bem, nós somos a igreja. E se nós não temos uma ligação com o outro, e se não temos a condição de nos ajuntarmos e olharmos as feridas e cuidarmos das feridas, então não faz nenhum sentido. Então realmente vamos ao templo, assistimos o culto e vamos embora. Nesse tempo bem pós-moderno que estamos vivendo, nós assistimos bastante televisão. Alguns bem mais, principalmente se olhar as novas gerações. Eles assistem muita coisa. Quando não estão assistindo, agora nem a televisão, né? São as muitas maneiras de acessar. Mas eles estão assistindo os filmes, as séries, não é assim? E você pode assistir do seu celular. Você deita na cama, chama lá o aplicativo e começa a assistir a série e você vai acompanhando. Uma hora está na frente da televisão, uma hora você vem no trem, no ônibus, a pessoa baixa em casa, chega na condução, põe o fone de ouvido e vai estar lá assistindo. Não é assim? Eles assistem o tempo todo. Mas o que eles assistem? Aquilo que eles querem. Ele dá uma olhada rápida assim, aquelas milhares de opções, filmes, séries, tem todo tipo. Eles falam, essa aqui. Quando ele começa a assistir, ele não gostou, o que ele faz? Muda, pronto. E aí nós estamos dizendo para as pessoas virem na igreja para assistir o culto. E ela vem e assiste o culto. E se ela não gosta, o que ela faz? Muda. Porque não tem compromisso, irmãos, não tem ligação. O culto não tem ligação com Deus, as nossas vidas não têm ligação com o outro, então é vir e assistir o culto. E quando eu não gostei mais do culto, eu mudo. É isso que nós precisamos mudar, nós e não eles. Nós precisamos mudar que o culto não é um lugar para a gente assistir. Porque o culto, ele é produzido por quem, irmão? Pela igreja. Nós não estamos na igreja, nós somos a igreja. Então o culto é produzido por nós, a nossa comunhão, a nossa unidade. E é esse cuidado para que o evangelho de Cristo continue sendo pregado, para que a igreja avance. Irmãos, haviam discípulos nessas cidades, eles não podiam ser esquecidos. Quem iria lá? O apóstolo Paulo tinha a sua ousadia, e graças a Deus pelos discípulos que cuidaram do apóstolo Paulo, que estavam ao redor dele, e que viram um grande milagre do apóstolo Paulo se levantar depois de tudo aquilo, e ele continua, e os discípulos estavam com eles, e a fé de muitos outros discípulos foi confirmada, porque eles estavam unidos, eles tinham um compromisso. Porque quando foram buscar Paulo, pode ser que alguém dissesse, olha lá, tem mais gente com ele, vamos apedrejá-los também. Poderia acontecer? Poderia. O apóstolo Paulo, quando decide, se levanta de novo e fala assim, a partir de agora eu vou reunir lá em Jerusalém só, ou eu vou para um outro lugar, mas ele volta para essas cidades. Ele tinha compromisso. Eu queria chamar você a esse compromisso. E eu queria começar com os homens a assumirem esse compromisso. Eu fico pensando se ainda há valor em ser considerado um homem batista. Qual que é a diferença de um homem batista, um homem cristão? Qual que é a diferença de um homem que se diz, eu creio em Deus, para qualquer outro homem que acredita em qualquer outra coisa? Que diferença há nessas coisas? Que diferença há no relacionamento com a sua família? Que diferença há no conhecimento de Deus? Tem gente que não se diz cristão e conhece mais a Deus do que nós. A gente precisa mudar isso, irmãos. A gente precisa lembrar que nós somos igreja, e estar juntos é ser igreja. E quando estamos separados cumprindo a nossa missão, mas depois nos juntamos de novo. Acho interessante, você pode ver, e agora tem feito parte do meu contexto, pela segunda vez já servi ao exército, e agora meu filho servindo ao exército, eu lembro de algumas coisas interessantes.
E a gente sempre se posicionava. E nós éramos o pelotão tal, a turma tal, do lugar tal, tem um posicionamento e ali a gente grita o tempo todo. E a gente sai cantando e competindo com as outras turmas, e não interessa, tem muita coisa para fazer, mas eu sou dessa turma aqui. Eu achei interessante esses tempos atrás, quando o Vinícius pegou uma guarda, estava lá, e estava ali no meio de uma situação, e ele estava contando para mim que tinha um monte de gente lá que ele não conhecia. Finalmente chegou alguém da turma dele, pronto. Eu falei, mas esse você conhecia? Você sabe? Não, nem sabia o nome dele. Mas só de ser da turma dele, para ele já traz um conforto. É da minha turma. Olha que relação importante que eles conseguiram estabelecer. E isso precisa acontecer com a igreja de Cristo nessa relação espiritual. Então chega alguém de outro estado, de outro lugar, a gente nem conhece. Ele chega aqui e mostra a sua fé em Cristo Jesus, pronto. Nós lembramos, nós somos irmãos, você é nosso irmão, você faz parte da mesma casa, do mesmo reino, nós estamos na mesma fé, é o mesmo Pai que nós temos, pronto, está tudo em casa, que bênção. E quando você for para outro lugar, e você vai com Cristo no coração, cheio do Espírito de Deus, e você vai para a casa de alguém, e você nem sabia, nem conhece ninguém, mas você chega lá cheio do Espírito Santo, e se encontra com as pessoas, com a igreja de Cristo, cheios do Espírito Santo, pronto, ali está a igreja de Cristo estabelecida. E não tem templo, não tem parede, não tem estrutura nenhuma, mas ali está a igreja de Cristo Jesus, eterna, indivisível, amada, comprada pelo sangue de Cristo. Isso é maravilhoso. Eu queria que você pensasse nisso, e que cada um de nós, como cristãos, assumisse um compromisso com Deus, fôssemos para a maturidade. E homens, precisamos fazer a diferença, precisamos assumir maturidade, precisamos assumir nossa função. Deus deu função para nós, Ele nos comparou, Ele disse, olha, assim como a igreja é o corpo de Cristo, lá na sua casa é assim também. Deus deu uma função para o homem, uma função para a mulher. Vamos assumir essa função que Deus nos deu com compromisso. Vamos assumir funções aqui na igreja. Por exemplo, quem não está aqui, você sabe. Olha aí, pense em alguém que não está aqui hoje. E muitas pessoas vão chegar para mim e vão perguntar, pastor, o que você fez? Eu quero perguntar hoje para o meu irmão, o que você fez? O que você vai fazer? Há muitos que não estão aqui hoje. O que você vai fazer por isso? Porque nós somos um corpo só, e eu vou ligar para elas, eu vou falar com elas, mas eu preciso que você ligue também, que você fale também, e que você vai buscar ela domingo que vem, e traga ela aqui, põe ela aqui junto conosco na nossa comunhão de novo. Diga para ela, nós aprendemos, e vamos, leia o texto para ela de novo, explique para ela a importância de estarmos juntos. Mas eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você se comprometa com essa missão de ser igreja. Não apenas de assistir um culto. Fico pensando nos nossos irmãos que estão ali na internet, que acompanham a gente pela internet. Às vezes hoje mesmo, ao vivo, às vezes durante a semana. Para eles é um desafio. Porque realmente eles estão assistindo. Eles podem parar a qualquer momento. E eu não sei o significado para eles de assistir. Talvez esses que não possam vir, é um alívio. Pelo menos eles assistem. Mas é diferente da gente cantar junto, da gente orar junto, da gente se abraçar, da gente se cumprimentar. Eu tenho certeza que quem não pode vir aqui sente muita falta disso. Gostaria que nós fôssemos até lá então. Eu fico pensando então, assim que o Timóteo sair do hospital, que não tenha mais risco de contágio, eu quero estar lá, né? Que essa semana a gente vai estar junto de novo lá no Seu Brandão, visitando ele, com a família do Marcelo, estando juntos ali. Esses laços são importantes. E eu quero convidar você a se comprometer. E eu queria chamar os homens para esse compromisso. Eu queria que você entendesse que você foi chamado, então, para essa maturidade. E que a gente começa cuidando de si mesmo, cuidando dos outros, nessa missão que Deus nos deu. Eu queria pedir que os homens ficassem em pé nesse momento. E eu queria orar aqui da frente com você. E não por você. Mas eu quero orar com você, pela missão que Deus tem dado a cada um de nós. E eu estou gostando de ver, os meninos já levantaram também, né? Porque apesar de serem novos, entenderam que essa palavra é para eles também, assumirem compromisso, de amadurecerem, de cuidarem e de verem essa missão que Deus tem dado. Eu quero pedir para vocês, homens, cuidem da obra de Deus, lá na sua casa e aqui na igreja.
Tem coisas que são estruturais, a gente cuida porque a janela está aberta, está fechada, porque alguma coisa está fora de lugar, a gente ajuda a levar, a gente ajuda a organizar, isso é bom. Tem as missões, a gente ajuda a trazer as pessoas para cá, pega o seu carro, traga alguém para cá, diga, olha que bênção. Nós temos o compromisso também de nos ajuntarmos, então tem aquele grupo que se reúne aqui todo domingo, 5h30, está lá na minha sala, olha a importância que eu dei para isso, eu quero que vocês estejam na minha sala, porque ali, então, se eu sou a autoridade da igreja, eu quero que vocês recebam essa autoridade e passem essa autoridade na sua casa e na igreja também. Eu quero vocês reunidos lá, eu queria que vocês estivessem juntos. Eu quero que você olhe, homens, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. É importante que você veja quem não veio aqui, quem está faltando. Hoje o Paulo está aí com a gente de novo, ó, que coisa boa. Então, domingo passado ele estava com a gente, e eu quero que você vá lá e depois passe o seu nome para o Paulo. Paulo, eu me chamo tal, que bom que você está aqui. Quero que você ore por ele, quero que você convide o Paulo para ir lá na sua casa, deixe ele conhecer a sua casa, a sua família. Eu quero que a gente estabeleça esses laços. Mas eu não quero que a sua esposa vai falar com o Paulo que ele vá na sua casa, que não vai ficar bom isso. Precisa ser você, não é assim? Estou certo ou não? É isso aí, muito bom. Então eu quero que você pense nisso. Quero que você assuma esse compromisso comigo. E que vale a pena a gente levar esse nome, homem batista, homem cristão, homens de Deus, homens que fazem diferença na sociedade, que caminham comprometidos, que não estão inseguros, não estão perdidos, homens que sabem o que Deus espera deles, homens que estão para ajudar uns aos outros. Nós estamos fazendo compromisso aqui uns com os outros, da gente se ajudar. E esses meninos, nós queremos que eles se tornem homens. Nós precisamos ser modelo para eles. Vamos ter que dizer para eles, você precisa ser igual a gente. Será que eles vão ficar felizes ou preocupados? Eu quero que eles fiquem felizes. Eu quero que isso seja almejável. Você concorda comigo? Então vamos orar. Mulheres, por favor, orem pelos homens desta igreja, pelas nossas vidas. Nós, homens, vamos nos comprometer, vamos abençoar nossa igreja, as nossas famílias, nossas relações de trabalho, de vizinhança. Ore comigo neste momento, mas fale aí no seu coração a sua palavra para Deus neste momento. Senhor meu Deus, gratos somos a Ti pela Tua palavra. Gratos somos ao Senhor, porque há homens muito valorosos que levaram compromisso com o Senhor. Nós vemos na vida de Paulo e Barnabé, colocando a sua vida em risco, porque estavam comprometidos com o Senhor. Eles entenderam o que Jesus fez e que o Evangelho chegou para eles. Eu agradeço ao Senhor por isso. E nós, como homens aqui desta igreja, queremos também nos comprometer com o Senhor, de que levaremos o bom nome de Cristo Jesus e o seu Evangelho, e a sua palavra estará no nosso coração, para ensinarmos as nossas vidas e assumirmos as nossas funções, e para abençoarmos as nossas famílias e também a nossa igreja. E para que esse Evangelho de Cristo Jesus seja pregado onde estivermos. E que as pessoas perguntem para nós, e agora o que faremos? E a gente saiba dizer para elas o que elas precisam fazer. Então que o Senhor nos use, cada um de nós, para sermos homens honrados, dignos de levar o nome de Cristo Jesus e de sermos chamados cristãos. Homens que têm uma doutrina definida, chamados então homens batistas, mas homens também com uma fé bem definida, chamados homens cristãos. Homens que assumem a função que o Senhor deu para nós e que caminhamos seguros na Tua vontade, na Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe as nossas famílias, nós oramos por elas agora, cada um de nós pela sua família. E nós todos juntos aqui como homens, queremos abençoar a nossa igreja com a nossa vida, com a nossa presença aqui. Cuidando da igreja, cuidando das pessoas, cuidando da missão que o Senhor nos tem dado. E também cuidando do templo, das programações, dos eventos. Queremos que os nossos meninos vejam em nós um modelo de vida. Queremos que eles vejam e tenham em nós algo almejável. Que sonhem também com as suas famílias. Que sonhem com a presença do Senhor e com a autoridade de Cristo nos seus corações. Assim como devemos ter nós essa autoridade de Cristo. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção e essa autoridade. Que o Espírito Santo esteja em nosso coração
E se houver pecado, que haja arrependimento genuíno, que haja purificação, limpeza, e que o Senhor nos receba comprometidos com Cristo Jesus e com a sua palavra. E que isso seja uma grande diferença na nossa vida, na nossa igreja. E que não hajam mais bancos vazios, mas hajam homens trabalhando, servindo ao Senhor, abençoando vidas, abençoando famílias, entendendo o que acontece com os outros irmãos, as suas dificuldades, as suas lutas, mas que haja um encontro de homens valorosos que amam ao Senhor e que passam esses valores para os nossos meninos. Ó Deus, abençoe a nossa igreja. E eu te louvo por cada um desses homens aqui em pé, que estão se comprometendo com o Senhor e que entendem isso. Muitos têm vivido assim já há muito tempo, e mesmo nesses tempos tão difíceis, eles continuam comprometidos com o Senhor, e não têm vindo para assistir ao culto, mas têm vindo para sermos a igreja de Cristo, uma igreja que louva, que adora, que cultua o Senhor. Eu agradeço por essas vidas, que todos nós sejamos assim. Apresento cada um de nós ao Senhor, e todos juntos apresentamos então as nossas famílias, a nossa igreja a Ti, para louvar ao Senhor, para honrar ao Senhor e para servirmos a Ti com toda a alegria do nosso coração. Assim eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.